primeiro conteúdo da série Conhecendo o Orçamento da UFCA. E hoje vamos conhecer o processo de definição do Orçamento Federal. Afinal, a UFCA faz parte da Administração Pública Federal. Então, é a partir da definição do Orçamento Federal que a universidade sabe quanto vai poder usar em determinado ano e em quê. Receita da União para o exercício financeiro de 2021. 4.325.491.973 reais. Ah, isso dá que sobra, né? Bom, vamos começar pelo básico. Um componente da administração pública não é tão diferente da gente na hora de organizar o seu orçamento. Imagine o seu caixa mensal. Pode ser uma bolsa na faculdade, um salário, rendimentos, enfim. Se você simplesmente gasta esses recursos no que você quiser, sem qualquer controle ou planejamento, é possível que falte dinheiro para pagar alguma coisa essencial para você, como remédios ou até comida. Para organizar a forma como você vai distribuir essa sua receita mensal, você primeiro precisa saber o que é essencial, o que é prioridade e o que você quer ter ou realizar em determinado prazo com essa receita. E isso é o que a gente chama planejamento. Aí, a partir dele, você já pode formular um orçamento, que é categorizar as suas necessidades e dar a cada uma delas uma verba específica de acordo com a natureza e nível de prioridade de cada uma delas. Internet, conta de luz, a feira, uma bicicleta agora. Comprar uma blusinha pra mim também, hein? Vixe! Mas já deu o triplo do valor? Ah, mas eu sou jovem, bota tudo no cartão e pronto. Na construção de um orçamento, a diferença entre nós e os agentes públicos é que eles devem sempre atuar conforme a lei, em prol do bem público. Então, o gestor ou a gestora pública não pode simplesmente gastar os recursos do seu órgão ou entidade no que ele ou ela quiser, ao contrário do que a gente faz quando cai em tentação, né? Chegou a fatura do cartão hoje, vou pagar agora. Acessar aqui. Ih, vai dar para pagar a fatura toda? Não, não dá não. Quanto? 16% de juros? Mas o gestor público não. O gestor público, ele tem que executar os recursos públicos de acordo com o que foi planejado, de acordo com as prioridades, de acordo com a finalidade institucional. E para orientar ainda mais os recursos para o que é essencial para o país, a própria Constituição do Brasil exige um planejamento das despesas públicas, o que é feito por meio de leis relativas ao orçamento. Ou, para ficar mais chique, leis orçamentárias. Ah, agora eu entendi! Uma dessas leis é o Plano Plurianual, o PPA. Esse plano plurianual fixa diretrizes, objetivos e metas a serem realizadas pelas diversas entidades da administração federal no período de 4 anos. Por exemplo, o PPA atualmente em vigor, instituído pela Lei nº 13.971 de dezembro de 2019, estabelece diretrizes para o período de 2020 a 2023. Nos seus anexos, entre os muitos objetivos e metas definidos, está o Programa Atenção Primária à Saúde, que tem como meta ampliar para 72,71% a cobertura populacional das equipes de saúde da família. Assim, as outras leis orçamentárias precisam prever condições para o alcance dessa meta e das outras metas em outras áreas. Então, assim, o planejamento é extremamente importante. Por quê? Porque você criou um documento e ali faz com que o chefe do poder não decida por uma coisa ou de ideia, por outra. E aí, o que acontece? Esse PPA, ele traz muita atenção para essa questão desse monitoramento, revisão e avaliação. Então, anualmente ele é revisado. Por quê? Porque se o cenário econômico e fiscal do país ele mudar, então
o PPA também tem que se adequar aos recursos. Quando se trata de orçamento federal, muita gente se perde nas datas. Então, acompanhe essa linha do tempo. O projeto de PPA é encaminhado pela Presidência da República ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto do primeiro ano de cada mandato presidencial. Como o PPA vale por 4 anos, o OA ocupante da presidência só o envia uma vez ao Congresso por mandato. Pegou? Vamos repetir. A presidência da República é ocupada em determinado ano após a eleição. Aí, o OA ocupante do cargo encaminha um projeto de PPA para o Congresso Nacional até o dia 31 de agosto do primeiro ano de mandato. Mas o PPA só começa a valer mesmo no ano seguinte, porque ele precisa ser aprovado pelos parlamentares primeiro. Porque o presidente que vai entrar no primeiro ano, ele não vai dar tempo de elaborar o seu planejamento. Então, ele continua com o do ano anterior, que é para dar uma sequência. Porque, na verdade, a gestão pública ela tem que ser impessoal. Eu saí, né, do mandato e aí eu não fui eleito. É o que vai entrar, né, simplesmente, imaginou se fosse assim, o caos que seria, todos, né, sai um, entra o outro, e aí o outro decide mudar tudo, né? Então, como era que a gente iria saber se os problemas estão sendo resolvidos, se há resultados, se a gestão está sendo eficiente ou não, se não houvesse essa continuidade? As outras leis que definem o orçamento federal são a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Com o PPA aprovado, o governo federal envia ao Congresso Nacional até o dia 15 de abril de cada ano um projeto de LDO, para que ele seja votado e aprovado até 17 de julho. Sem a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deputados e senadores não podem entrar em recesso parlamentar. Não! É que a LDO estabelece quais serão as prioridades de investimento para o ano seguinte e, com base nela, é elaborada a Lei Orçamentária Anual, que, por sua vez, define o orçamento de toda a máquina pública federal. Então, não dá para deixar para depois, né? É verdade. Superada a aprovação da LDO, vem o momento de apresentar o projeto de LOA, o PLOA, que também é função da Presidência da República. O OA presidente deve encaminhar o projeto ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto de cada ano. E o Congresso tem até o dia 22 de dezembro para finalizar e aprovar a LOA. Diferente do PPA, tanto a LDO como a LOA são anuais, sempre aprovadas no ano anterior à sua vigência. Quando o governo planeja a LDO, ele já vai planejar de forma que a LOA possa executar a LDO. Então, são estudos que são feitos para as duas finalidades, e essas duas finalidades elas têm que estar em sintonia. Mas espera aí, a minha cabeça já foi um nó aqui. É PPA, é PLDO, é PLOA, é LDO, é LOA, na boa. Que coisa é isso? E tem muito mais. A gente nem começou a falar sobre ações orçamentárias, despesa de custeio, unidade orçamentária, termo de execução descentralizada, sistema de planejamento e orçamento federal. Mas calma, existe um guia para ajudar a gente a entender tudo isso. É o Manual Técnico do Orçamento, o MTO 2021. Ele explica todo o sistema de planejamento e orçamento federal, os conceitos orçamentários, a classificação das despesas e receitas, como são elaborados as propostas e os projetos de leis orçamentários e muito mais. Se você tiver curiosidade, acesse o site do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, o ciop.planejamento.gov.br, e procure o MTO 2021 entre os manuais disponíveis. No próximo conteúdo desta série, a gente volta a falar sobre os principais termos relativos ao orçamento federal. Até lá!